E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para a aula de hoje, eu vou fazer com vocês essa árvorezinha aqui de Natal, bem delicado, com apenas 3 cores, e a gente vai fazer rapidinho, tá bom? Olha pessoal, já fiz o pingado aqui no meu tecido com a minha árvore de Natal. Se você não sabe como é feito o pingado, eu tenho um vídeo explicando o passo a passo de como ele é feito. É só você clicar no card que vai aparecer aqui no cantinho na tela, ou então no link na descrição do vídeo para você assistir esse vídeo e colocar em prática nos seus bordados. Para fazer essa árvore, eu vou usar 3 cores. Esse vermelho aqui é o 47, se você não tiver ele, pode usar o tradicional, que é o 46. Vou usar esse marronzinho aqui, que é o 371, e esse verde aqui, que é o 239. Se você não tiver nenhuma dessas cores, como eu falei, pode substituir por cores parecidas. E para completar, o gráfico dessa árvore está no meu blog. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar o blog, baixar a árvore e também outros gráficos que eu ponho lá. Então já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa seu like, seu comentário e bora partir para nossa aula. Como eu falo sempre para vocês, eu começo sempre a bordar pela carreira que tem mais pontos. Então aqui na minha árvore, ela tem várias carreiras que são longas, tá vendo? Olha só, várias carreiras mesmo. Então, já que essa primeira já é longa, eu vou começar por ela. É importante começar pela carreira mais longa, porque no final do bordado, para fazer o arremate, você vai ter espaço lá atrás, no avesso, para arrematar a linha e basicamente é isso. Já estou com a agulha na mão, com aquela argolinha na ponta que eu sempre deixo, tá bom? Para começar bem o ponto cruz. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, de baixo para cima, nesse primeiro pontinho. Aqui vou deixar a argolinha no final, passo a agulha por dentro. Dou uma arrumadinha bem de leve. E agora eu vou preencher esses pontos que eu fiz aqui na primeira carreira. A posição da agulha é de baixo para cima e ela sai e eu ponho um buraquinho e ela sai no de cima, olha só. Aqui eu dou uma arrumadinha assim, basiquinha, né? E vou fazer então o próximo quadradinho. Então põe aqui de baixo para cima. No próximo a mesma coisa. Olha só. E você vai fazer isso preenchendo esses pontos até o finalzinho chegar nesse ponto aqui, tá bom? Vamos para lá. Olha, cheguei aqui no último pontinho, vou fazer ele aqui de baixo para cima, tá bom? Agora vamos observar a próxima carreira de cima, que é essa aqui, ó. Ela tem um ponto a menos em relação à carreira de baixo. Então, para eu começar nessa carreira aqui de cima, eu tenho que voltar cobrindo esse último ponto, entendeu? Então, põe aqui, ó, de baixo para cima, puxa o fio aqui e faz o X, então. Tá bom? Agora aqui, ó, a linha já saiu exatamente onde eu tenho que começar a próxima carreira de cima. Que legal, né? Então, põe aqui, ó, de cima para baixo. O próximo, a mesma coisa. Mais uma vez. E você vai fazendo isso, preenchendo todos esses pontos até chegar nesse pontinho aqui, tá bom? Vamos para lá. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer agora de cima para baixo. Agora, a carreira de cima é o mesmo esquema, ela tem um ponto a menos em relação à carreira de baixo. Então, eu tenho que cobrir esse último que eu fiz. Então, eu vou cobrir e vou para cima. Olha, fez o X ali embaixo. Agora, a carreira de cima é só seguir esse esquema, de baixo para cima, todos os pontos. Olha, o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante até chegar no finalzinho aqui. Cheguei aqui no último ponto, de baixo para cima. Agora, a próxima carreira é do mesmo tamanho da carreira de baixo. Então, o esquema agora é de cima para baixo. Olha, no primeiro, no segundo, no terceiro e assim por diante até chegar nesse pontinho aqui, no último. Cheguei aqui no último ponto, vou fazer aqui de cima para baixo. Agora, volto cobrindo esse último e vou para cima, porque diminuiu, tá vendo? Um ponto a menos. Então, põe aqui de baixo para cima e vai para cima. Olha só, e fez o X ali embaixo. Agora, eu vou preencher essa próxima carreira aqui, ó, todos os pontos de baixo para cima. Aqui no último ponto, eu começo a fazer a próxima carreira, que é do mesmo tamanho. Agora a posição da agulha é de cima para baixo. Olha, esse aqui é o último ponto. Agora, vou para a carreira de cima. Então, ela tem um ponto a menos também. Então, vou cobrir esse último e vou para cima. Cheguei, então, aqui no
nessa carreira que tem poucos pontos. Aqui é o último ponto. Na carreira de cima, ela tem 2 pontos a mais. Então, eu vou fazer primeiro esses 2 pontos a mais. Então, ponho aqui de cima para baixo. O próximo também. Agora, volta cobrindo os 2 últimos, esses que eu fiz. 1 e 2. E agora, continua aqui a carreira normalmente até o final. Então, ponho aqui de cima para baixo. Então, cheguei no último ponto aqui, de cima para baixo. Agora, volta a cobrir esse último ponto, porque a carreira de cima tem 1 ponto a menos. Então, põe aqui, ó, de baixo para cima e faz o X ali embaixo. Agora, continua preenchendo aqui os pontos. De baixo para cima. E chega aqui no último ponto também. Agora, volta cobrindo esse último ponto, porque a carreira de cima tem 1 ponto a menos. Então, fez o X aqui, e agora faz a carreira de cima. Pronto, chegou aqui no último ponto. Agora, cobre o último ponto para ir para cima, porque a de cima também tem 1 ponto a menos. Então, faz aqui esses 3 pontos, de baixo para cima. Agora tem esses 3 aqui de cima, a posição de cima para baixo. Pronto. Agora, só tem o último lá em cima, então eu vou cobrir esse último ponto que eu fiz e vou para cima. Aqui eu faço o último pontinho, de baixo para cima. E já posso então voltar cobrindo todos os pontos, até lá embaixo. Então nesse primeiro ponto aqui, ó, põe de cima para baixo, faz o X ali em cima. Agora aqui, ó, cobre esses 2, 1 e 2. Embaixo tem 3, então de baixo para cima. No último, de cima para baixo. Agora preenche aqui os 4. Pronto, olha só. Agora aqui embaixo, ó, de baixo para cima. E vai preenchendo todos esses pontos. Chegando aqui no último ponto, põe aqui de cima para baixo. Agora vai da direita para a esquerda, preenchendo os pontos até lá o finalzinho. Olha, aqui é o último ponto para cobrir, então põe aqui de cima para baixo. Agora tem a carreira de baixo com 5 pontos. Então, ó, a agulha de baixo para cima. X. 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 E a última aqui, ó, põe. Eu vou pro avesso para fazer o remate, tá, pessoal? Se você ainda tem linha na sua agulha, não faça o remate agora. Continue aqui, ó. Só você colocar nesse buraquinho e sair aqui no próximo embaixo, ó. Ó, põe um buraquinho aqui desse ponto que eu vou cobrir e sai no de baixo, tá bom? Como eu tô sem linha, eu vou ter que fazer o remate lá atrás. Então eu vou colocar aqui e a gente já continua, tá bom? Pera aí. Aqui, põe a agulha pro avesso. E aqui no avesso, eu vou fazer remate simples, assim, ó. Passa a agulha por baixo de alguns pontos da linha de bordar e também da trama do tecido. Olha, em alguns pontos ela aparece, ó, em branco. Puxa aqui o fio. E corta aqui, ó. Olha, pessoal, já coloquei a nova linha na agulha aqui com a argolinha na ponta. Vou continuar aqui de onde eu parei. Então, para você que continuou, então para você que estava com linha na agulha ainda, então era só colocar nesse buraquinho e sair nesse aqui normalmente, entendeu?
Agora eu vou começar de onde parou, que no caso seria nesse buraquinho, né? Se você tivesse continuado com a linha. No caso, como eu cortei, eu vou colocar a minha agulha no mesmo caminho que a agulha estava fazendo, a anterior. Então, coloco aqui nesse buraquinho e sai no buraquinho de baixo. Era o caminho que ela ia fazer naturalmente. Então, vem aqui, deixa a argolinha no final, põe a agulha aqui e prende essa argolinha. Bem de leve aqui, ó, sem repuxar o tecido. Entendeu? Então, ó, estamos no ponto zero aqui, tanto para mim, que já fiz então a emenda, que tive que fazer um remate para trocar de linha, e também para você que continuou, que estava com linha na agulha. Então, a partir desse ponto, é o mesmo para os dois, tá bom? Então, fez aqui, prendeu com a argolinha, vem aqui no próximo buraquinho, de cima para baixo, e faz o X aqui. Tem um X aqui, entendeu? Olha só. No próximo também a mesma coisa. Olha só, cheguei aqui no último ponto. Agora aqui, na carreira de baixo, que é do mesmo tamanho da carreira de cima, é só pôr a agulha aqui de baixo para cima e faz o X. No próximo ponto, a mesma coisa, X, até o finalzinho da carreira. Cheguei no último ponto, então aqui eu desço, olha, ponho aqui nesse buraquinho, bem no de baixo, e faz o X ali em cima. Agora, na carreira de baixo, eu vou da direita para a esquerda, aqui de cima para baixo, fazendo o X. Olha. Faço o X em todos esses que estão abertos. Cheguei no final, faz aqui o último ponto, faz o X nele. Agora a carreira de baixo é do mesmo tamanho, então vou colocar a agulha aqui na posição de baixo para cima. E faz o X no primeiro ponto da carreira de baixo, olha só. Agora vem no próximo, de baixo para cima, X, e assim por diante até chegar lá no final dessa carreira. Aqui é o último ponto, então vem aqui, põe no cantinho e desce. Vamos fazer então a próxima carreira. A posição da agulha agora é de cima para baixo, X, de cima para baixo, X, até completar toda essa carreira até o último ponto lá. No último ponto aqui, eu vou de cima para baixo também. Agora, cheguei então na carreira principal, aqui eu comecei, e a posição da agulha agora vai ser de baixo para cima. Olha, de baixo para cima, X. No próximo, de baixo para cima, X. E faça isso até o último pontinho lá para a gente fazer o remate. Cheguei então aqui no último ponto. Vou cobrir ele colocando a agulha aqui nesse buraquinho e vou para o avesso para fazer o remate. Então põe aqui, puxa lá para trás e aqui eu vou fazer aquele arremate. Olha, vem aqui na linha de bordar, na trama do tecido também. Passa aqui, ó, por dentro deles. Eu faço geralmente 3 grupos aqui, ó, 1, 2 e 3. Fica bem seguro. Puxa aqui o fio. Corta aqui, olha só. Vamos fazer então a próxima cor. Já coloquei a nova linha na agulha, esse marronzinho aqui, com aquela argolinha na ponta. Vou fazer então aqui o vasinho onde a árvore está. Pessoal, eu vou começar por essa carreira aqui, ó, desse pontinho que tá sozinho. Eu sempre falo pra vocês pra começar pela carreira que tem mais pontos. No caso aqui seria essa que tem 3 pontos, né? Mas 3 pontos ainda é pouco pra fazer o remate lá atrás, fica pouco espaço lá atrás. Então eu vou começar por esse ponto sozinho aqui, faço tudo, volto, preencho tudo. Quando chegar no final, que eu colocar pra fazer o remate lá atrás, eu vou fazer o remate na parte verde, entendeu? Então eu vou começar por ele. Vou colocar aqui a agulha de baixo pra cima no primeiro ponto. Aqui passo a agulha por dentro da argolinha, dou uma arrumadinha de leve sempre, né? Agora aqui, ó, põe aqui e desce. Faz esse aqui da lateral. Aí já volta cobrindo ele. E faz aqui os dois ao lado dele. 1 e 2. Embaixo tem mais 3. Olha só, de baixo para cima. Mais uma vez. E o último. Volta cobrindo, então, esses 3. Olha só, de baixo para cima. Mais uma vez aqui, ó, de baixo para cima. E no terceiro também, de baixo para cima.
Em cima tem esses dois para cobrir, o primeiro aqui, ó, de cima para baixo, e o próximo vai ser de baixo para cima, olha só. Fez o X ali embaixo. Agora vou cobrir então o meu último aqui, ó, que vai ser aqui, ó. Agora eu vou cobrir o meu último pontinho, colocar aqui e vou para ver para fazer o arremate. Então fez aqui o X nele. E aqui na parte de trás, como eu falei para vocês, eu vou utilizar o espaço do verde para fazer o arremate, que é bem simples, olha só. Vem aqui. Olha, assim. Puxa aqui o fio. E corta aqui, ó. Olha, ficou assim. Olha como tá ficando linda. Vamos fazer então a próxima cor e última. Vai ser o vermelho aqui do lacinho da árvore. Olha, já coloquei a nova linha na agulha, a cor vermelha, com aquela argolinha na ponta, como sempre. Aqui, pessoal, vamos começar por qualquer lugar aqui. Olha, pessoal, eu vou começar aqui na minha árvore, eu vou começar por essa região aqui, ó, desses dois pontos aqui. Que é o mesmo esquema lá da de baixo, né? Ficar aqui próximo do verde para fazer o arremate aqui atrás, entendeu? Então, vou colocar a agulha aqui nesse primeiro pontinho, de baixo para cima. Aí, passo a agulha por dentro. Vou aqui, ó, de baixo para cima. No próximo também. E agora aqui de cima para baixo, nesses dois de cima. Olha, o primeiro e o segundo. Agora, volta cobrindo aqui os dois. 1 e 2. Agora aqui de baixo para cima, cobre aqui. E o primeiro onde eu fiz. Então, vem aqui, ó, de baixo para cima e cobre ele também. Faz o X nele. Agora tem esse aqui em cima dele. Vou aqui de baixo para cima. Aqui em cima, tem esse aqui, de baixo para cima também, olha só. E tem um pontinho que tem aqui em cima, que é esse aqui, ó. Então, eu vou fazer ele, vou para cima aqui, ó. Já para fazer a laçadinha ali em cima. Então, põe aqui de baixo para cima também. Os dois agora. Esse que tá sozinho aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou de baixo para cima aqui. Aí, cobre ele e desce. Olha, cobre ele e desce. Faz esses dois aqui da lateral. Mais uma vez aqui. Esse que tá aqui embaixo vai ser o mesmo esquema. Eu já vou cobrir ele agora, tá bom? Então, põe aqui, ó, de baixo para cima. Aí, já cobre ele e desce novamente. Aqui, ó. Fez o X nele. Agora, faz o meio ponto nesse aqui. Agora, os dois aqui de baixo. E faz aqui o do cantinho. Volta cobrindo esse último ponto. Cobre aqui os dois aqui de baixo. Agora aqui, ó, põe aqui de baixo para cima. Fez o X ali embaixo. Cobre então aqui os dois. 1. E nesse segundo eu já vou para cima aqui, ó. Fez o X ali embaixo. Cobre então esses dois aqui de cima. Mais uma vez. Agora aqui, ó, cobre esse aqui e desce. Agora nesse ponto eu já vou fazer a outra laçadinha. Então vem aqui, ó, de baixo para cima. Faz esse aqui da lateral. Faz os dois aqui de cima. 1 e 2. Agora, aqui, ó, de baixo para cima. Nesse, já cobre ele e desce. Vem aqui, ó, faz esses dois. Pronto. Agora é só voltar todos os pontos. Então, volta esses dois últimos que eu fiz. Esse primeiro de cima para baixo. O próximo de baixo para cima. Aqui, ó. Aí já cobre esses dois aqui de cima. Mais uma vez aqui. E daí, ó, vou cobrir esse aqui e já vou descer para continuar aqui embaixo. Então, põe aqui, ó, nesse cantinho, sai no de baixo. Faz o X ali em cima. E aqui já continua fazendo os dois. Falta esse e esse. Então aqui, ó, o primeiro desce e faz o X. O último aqui, ó, cobre ele. Põe aqui nesse buraquinho. Vai pro avesso para fazer o arremate. Olha só. Aqui na parte de trás no arremate.
Pega aqui a agulha e vamos fazer então esse arremate. Olha, vamos fazer aqui nessa carreira aqui. Então passa a agulha por baixo das linhas de bordar, do tecido também. Pronto, olha só. Puxa aqui o fio. E agora é só cortar aqui o excesso. Olha só. Olha só, pessoal, aqui está nosso bordado. Olha como ele ficou delicado. Aqui tá a parte de trás também. Gostei muito de fazer ele. E vai ser bem legal para decorar as coisas de Natal desse ano, né? Bom, essa aqui foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ajudar você. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque assim você ajuda esse canal a crescer. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.